Aleluia. Aleluia. Dios abençoe. Deus abençoe. It's so good to be here. É muito bom estar aqui. I'm expecting some wonderful things this week. Eu estou esperando coisas maravilhosas essa semana. I want to send a greeting from my wife and my children. Eu quero mandar lembranças da minha esposa e dos meus filhos. They let me go when I travel and preach. Eles me deixam ir viajar e pregar. So that means they love you as much as I love you. Então significa que eles amam vocês da mesma forma que eu amo vocês. Pastor Dave Robertson sends his love. O pastor Dave Robertson envia o amor dele. And he says to say hi to Eber and give his love to Pastor Eber. E ele mandou dar um alô para o pastor Eber e enviar o amor dele para você, pastor Eber. I hope you're ready this week. Eu espero que você esteja pronto essa semana. How many know Pastor Dave Robertson? Quantos conhecem, já ouviram falar do pastor Dave Robertson? Amen. Amém. I say that because I want to tell you a little story. Eu estou falando isso porque eu quero te contar uma história. I had been praying in tongues for many years, Eu tenho orado em línguas por muitos anos and I'd known Pastor Dave for many years. e conheço o pastor Dave por muitos anos. And Pastor Dave began to teach about being born again. E o pastor Dave tem começado a ensinar sobre nascer de novo. How many know what it means when you get born again? Quantos sabem o que significa nascer de novo? Well, we had a conference, Então a gente teve uma conferência and someone said to Pastor Dave, "What are you teaching on this week?" e alguém falou para o pastor Dave: o que você vai estar ensinando essa semana? He said, "I'm going to teach on being born again." E ele disse: eu quero ensinar a respeito de nascer de novo. I said, "Oh, Pastor Dave, E eu falei: ah, pastor Dave, you're such a joker." você é um piadista. He said, "No, Não, I want to teach on being born again." eu quero te ensinar como nascer de novo. And he began to teach about what it means to actually be born again. E aí ele começou a ensinar sobre o que realmente é nascer de novo. Too many years the church has believed they're servants of God Durante muitos anos a igreja tem acreditado que são servos de Deus, and do not understand what it is to be born of God. mas não conseguem entender realmente o que significa ser nascido de Deus. And so I was having coffee with Pastor Dave one day. Então um dia eu estava tomando um café com o pastor Dave. He was in my car and we were going to go drive to a Starbucks. Ele estava no meu carro e nós estávamos indo para o Starbucks tomar um café. He loves Starbucks coffee. Ele adora o café do Starbucks. And we were talking, Estávamos and conversando he was teaching a little bit to me as we were driving. e ele estava me ensinando um pouco enquanto estávamos dirigindo para aquele And I lugar. stopped in the car, E eu parei no carro and all of a sudden I saw who I was in Christ. e de repente, num instante, eu vi quem eu era em Cristo. I saw this image of who I really was. Eu vi essa imagem de quem eu realmente sou. I knew in my head who I was. Eu sabia na minha mente quem eu sou. I'm a child of God. Sou um filho de Deus. I'm born of Him. Nasci I'm dele. baptized in the Holy Fui Ghost. batizado no Espírito I'm Santo. going to heaven. Vou para o céu. I'm His child. Sou filho I dele. knew all that, Sabia tudo isso. and I thought I understood it. E eu achava que eu entendia isso. And I've been preaching since I've been 19 years old. E eu prego desde que eu tinha 19 anos de idade. And I looked at Pastor Dave, E eu olhei para o pastor Dave and I said, e disse: I have a new nature. eu tenho uma nova natureza. I'm born of God. Eu nasci de Deus. And he looked at me Ele olhou para mim like, yeah. e disse: é. What do you think I've been teaching you all these O years? que você acha que eu tenho te ensinado esses anos todos? See, I thought I knew it. Eu achava que eu I sabia. thought I understood it, Eu achava que eu entendia. but I didn't have it all. Mas eu não tinha tudo que era necessário para How many know entender. we're always growing in God and learning of God? Quantos sabem que nós estamos sempre crescendo e aprendendo de Deus? But what I want to teach this week, Mas o que eu quero ensinar essa semana, I feel the Lord is giving me some direction this week. eu tenho sentido que Deus está me dando algumas direções essa semana. And to take my time and teach E tirar um tempo bom para ensino. and remove religion from your minds. E remover a religião das suas mentes. Hallelujah. Aleluia. Religion is tricky. A religião ela é enganosa, ela tem um You don't know you truque. have it. Você não sabe que tem religião. But it's something that God has been pulling out of me
Mas day é algo after day. que Deus tem tirado de dentro de mim dia após Every dia. hour you pray in tongues, Cada hora que você ora em línguas, you get freer and freer. você começa a ficar cada vez mais livre. Have you ever got to that place where you had freedom in your spirit but not in your mind? Já chegou naquele lugar onde você tem liberdade, você se sente livre no espírito, mas não na sua mente? We had one lady, she was raised in a church called Church of God of Holiness. Nós tínhamos uma senhora que ela comandava uma igreja chamada Igreja de Deus o Mais Santo. That means women could not cut your hair, Lá significa que as mulheres não podem cortar o cabelo, no makeup, sem maquiagem, no earrings or jewelry, nada de brinco ou joias, only a dress, só vestido, no color in your dress. nenhuma cor no seu vestido. That's how you had to be. Era assim que você tinha que ser. The man could dress up nice, O homem podia até se vestir bem, but the women couldn't. mas as mulheres não. No earrings, Nada de brinco, no makeup. sem maquiagem. Pastor Dave said they wore their hair in a bun. They wore their hair up and curled it up into a big. Um coque, exatamente. Usava um coque no cabelo. Linguagem de mulher, gente. Yeah, but it was big. Mas era bem grande assim. Essas coisas não precisa nem traduzir It para as mulheres. looks like a beehive. A beehive. That's what it looked like. Like a tower? A bee. Uma colmeia de abelha. Vocês estão sabendo mais que eu. But this woman, she was a preacher, Mas essa mulher era uma pregadora. and she had E miracles. tinha milagres no ministério dela. And she was raised with many miracles in her family. E ela cresceu com muitos milagres na família dela. And as she prayed in tongues, Conforme ela orava em línguas, she felt the Lord say it was okay to cut her hair. e aí ela sentiu que Deus falou com ela que não tinha problema ela cortar o cabelo. But the religion in her heart said, no, don't you do it. Mas a religião no coração dela dizia, não faça If you isso. cut your hair, Se você cortar o cabelo, God's anointing is going to leave you. a unção de Deus vai te deixar. God's going to be mad at you. Deus vai ficar louco com você. But something in her spirit Mas algo no espírito dela kept telling her, continuava falando para ela, you can cut your hair. você pode cortar o cabelo. Have you ever been there? Você já esteve nesse ponto, nesse Where momento, something in your spirit was telling you it's okay, onde algo no seu espírito fala que não tem problema, but it argued with religion in your heart? mas começa a discutir com a religião no seu coração? So she cut her hair Então ela cortou o cabelo. 1 inch Uma polegada. from here Daqui to here. para cá. Wait, so you can see it Então você pode ver. from here Daqui to here. até aqui. So you can see over here. Para vocês verem aqui também. She cut it from here Ela cortou daqui to here. para cá. And then she preached, E conforme ela pregava, and the anointing didn't leave. e a unção não ia embora. So next week, Então na semana seguinte, she cut it another inch ela cortou mais uma polegada. from there Daqui to there. para cá. And every week she cut it a little more E cada semana ela cortava A um little pouquinho more. mais, um pouquinho mais. until she got right up to here. Até que ela cortou até aqui. And God didn't leave her. E Deus não abandonava ela. God's presence didn't leave. A presença de Aleluia. Deus continuava lá com ela. And then she put on some makeup E ela começou a se maquiar. and then some jewelry. E algumas joias. Now she's still preaching. Agora ela continua pregando. She's in her 60s. Está com seus 60 anos. And she's the loudest dressed person you've ever seen. The very Ela que bright usa o clothes. vestido mais extravagante que você pode imaginar. Ela usa hoje. See, God needs you free from religion for you to fulfill your call. Veja bem, Deus precisa que você seja liberto da religião para que você possa completar o seu chamado. Está dando microfonia aqui. You'll never know God as your father until you get free from religion. Você nunca vai conseguir entender a Deus como seu pai enquanto você não se libertar da religião. You can call him father, Você pode até chamar ele de pai, but your heart will never let you embrace him as father. mas o teu coração nunca vai te permitir abraçá-lo como seu pai. And what a shame E que vergonha to live your whole life serving God viver sua vida inteira servindo a Deus and never really get to know him. e nunca chegar a conhecê-lo. Isso é uma pena. We're going to deal with that this week. Nós vamos lidar com isso essa semana. In the Old Testament, No Antigo Testamento, no one was born again. ninguém tinha nascido de novo. They were all unsaved men and women.
Eles todos eram homens e mulheres não salvos. They did not have the nature of God on the inside of them. Eles ainda não tinham a natureza de Deus dentro deles. Adam was created perfect. Adão foi criado perfeito. He had God's nature on the inside of him. Ele tinha a natureza de Deus dentro dele. And from Adam all the way to Bethlehem, Desde Adão até Belém. after Adam sinned, Depois que Adão pecou, no person was born with the nature of God on the inside of him. nenhuma pessoa, desde Adão até Belém, nasceu com a natureza de Deus dentro dele. And now we understand the plan of God. E hoje a gente entende o plano de Deus. It wasn't for sin to ever happen. Não era que o pecado nunca acontecesse. We were supposed to live forever No plano de Deus, o pecado nunca deveria acontecer. Nós deveríamos viver para sempre, with no sickness, sem doença, no disease, sem enfermidade, no death, sem morte, no wrinkles, sem ruga, no gray hair, sem cabelo grisalho, forever. para sempre. Man was never supposed to see death. O homem nunca deveria ver a morte. That's why we were never supposed to see hell. Por isso que nós nunca deveríamos ver o inferno. Hell was not made for man. O inferno não foi feito por o It homem, was made for sin. foi feito para o pecado. And man was never supposed to see it. E o homem nunca deveria ver o inferno. God had this crazy angel running around, Deus tinha esse anjo louco em volta dele. Lucifer. O nome dele era Lúcifer. He was running around and he wouldn't stop. Ele estava em volta ali correndo e não parava nunca. He was killing and destroying. Estava matando e destruindo. And what do you do when you have someone that won't listen? E o que você faz quando você tem alguém à sua volta que não escuta? If you put him in a room with a bunch of people, Se você colocar ele numa sala com muitas pessoas, with nice people, com pessoas with boas, babies com bebês and children, e crianças, if you leave him alone in the room, he kills them all. se você deixar ele sozinho no quarto, na sala, ele mata todo mundo. What do you do with someone that's crazy like that? O que você faz com alguém que é louco dessa forma? God tried to help him, but he wouldn't listen. Deus tentou ajudá-lo, mas ele não escutava. Are you listening now? Agora você está escutando? Suzana, essa caixa aqui não está muito em cima, não é por isso? Sorry. It's okay. So Lucifer was not listening. He wasn't repenting. He wasn't changing. Então Lúcifer não estava escutando, nem arrependendo, nem mudando. I know that God tried to rescue him Eu sei que Deus tentou resgatá-lo, because Lucifer had enough time to talk a third of the angels into following him. eu sei que Deus deu tempo suficiente para o Lúcifer mudar, porque ele também teve tempo de convencer 1/3 dos anjos a segui-lo. So he created this planet. He created this planet. Okay. Okay. The idea that God just judged Lucifer and sent him out of heaven. A ideia de que Deus julgou Lúcifer no momento que ele pecou e mandou ele do céu para o inferno, When pride produced sin in his life. no momento em que o orgulho produziu o pecado na vida dele. He was the father of sin. Ele era o pai do pecado. Sin never existed before in all the history. O pecado nunca existiu antes na história, But here he was, a leader of worship in heaven. mas ele era um líder dos louvores no céu And he wanted to be God. e ele queria ser Deus. It started in him. Isso e começou dentro dele. Pride was produced inside of him. Um orgulho foi produzido dentro dele. God knew it, Deus sabia, but he didn't stop it. mas ele não impediu. The most costly thing that cost God in all the universe, the most pricely thing A coisa mais preciosa que custou a Deus em todo o universo, that every creature that he gave life to, que cada criatura que ele desse vida, he also gave them the freedom of their will to live their life how they want. ele também deu o livre-arbítrio para essa pessoa viver como quer. And here's Lucifer, E aqui está Lúcifer. and he built sin inside of him. E ele construiu o pecado dentro dele. I know if I was God, what I would do, Eu sei o que eu faria se eu fosse Deus. I would just replace him. Eu substituiria ele.
But because he gave him his will, Mas porque Deus deu a Lúcifer o livre-arbítrio, God could only try to rescue him. Deus só poderia tentar resgatá-lo. See, he tried. Ele tentou. And Lucifer had time to preach to all the angels about how God was, they should be free. E Lúcifer teve tanta chance que ele também teve tempo de pregar a todos os anjos sobre como Deus deveria dar o direito para cada anjo ser livre. The same message he preached to those angels is the message he preached to Adam. A mesma mensagem que ele pregou para aqueles anjos foi a mesma mensagem que ele pregou para Adão. So when God created earth, Então, quando Deus criou a terra in his foreknowledge, e em toda a sua sabedoria, he knew that Lucifer would go and try to take over the earth. ele sabia que Lúcifer ia vir e tentar dominar a terra. He was in one creation, heaven, Ele estava numa criação, céu, but he came down and interrupted another creation, earth. mas ele desceu e interrompeu uma nova criação, uma outra criação que era a terra. That's why God told Adam, Por isso que Deus falou para Adão: I give you the earth. te dou a terra, You have dominion. você tem domínio. Adam's job O trabalho de Adão was to take Lucifer era pegar Lúcifer, when him and Eve were in the garden. quando ele estava com Eva no jardim. Okay, let's preach this a little bit. Ok, vamos pregar isso aqui um pouquinho. Let's go to Genesis. Vamos para Gênesis. Chapter 3. Capítulo 3. Actually, we'll start in chapter 2. Vamos começar no capítulo 2. It's okay if I teach this week? Não tem problema se eu ensinar essa semana? Go ahead. Okay. Portuguese. Português. Okay, let's start in chapter 2. Vamos começar no capítulo 2. Verse 15. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. And then he told Adam, I give you the garden to keep it. Deus disse: Adão, eu te dou o jardim para guardar. And then verse 16. E no 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. You can eat of every tree, but the one with the knowledge of good and evil you shall not eat. Você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Because if you do, you will die. Porque se você fizer isso, você vai morrer. How many know these verses? Quantos conhecem esses versículos? Now look at verse 25. Então olha agora para o 25. And they were both naked, and man and his wife were not ashamed. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. They were not ashamed. Não tinham vergonha. I want you to see here. Let's go back to verse 9 Vamos voltar aqui para o versículo 9 of chapter 2. do capítulo 2. And out of the garden the Lord God made every tree that grow, that is pleasant to the sight and good for the food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of knowledge and good and evil. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Now here's what I thought growing up. Então, o que eu pensava que era? Why, God, did you put the tree of knowledge of good and evil in the garden? Por que, Deus, você foi colocar a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal no jardim? I asked preachers. Eu perguntava aos pregadores, Well, it was to test man. e eles falavam: olha, isso era para testar o homem. Man needed to be tested. O homem precisava ser testado, But in heaven there were no tests. mas no céu não tinha teste. God didn't make tests for angels. Deus não fazia teste para os anjos. Where did the test for angels come from? Da onde veio o teste para os anjos? The heart of Lucifer. Do coração de Lúcifer. And man ran around the garden, Adam and Eve, naked and not ashamed. E Adão e Eva andavam pelo jardim nus e não tinham vergonha. And God said, out of every tree E Deus you can falou: eat, de todas as árvores vocês podem comer,
but not the tree of knowledge of good and evil. mas não na árvore do conhecimento do bem e do mal. Let's look in chapter 3, verse 1 now. Vamos no capítulo 3, verso 1. Now the serpent was more cunning than any other beast of the field which the Lord God made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of every tree of the garden? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? And the woman said to the serpent, You may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Then the serpent said to the woman, You shall not surely die. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Now go ahead and read down to verse 7. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Their eyes were open when they sinned. Os olhos deles foram abertos quando eles pecaram. Now when the serpent came, Veja, quando a serpente veio, I can just imagine a little snake came up. eu poderia imaginar uma cobrinha vindo. One preacher said, well, the reason she ate the fruit was because she was so shocked that a serpent was talking to her. Eu vi uma vez um pregador falar que o motivo pelo qual ela comeu um fruto era que ela estava tão chocada de ver uma cobra falando com ela. The scripture says she was deceived. Mas a escritura diz que ela foi enganada. But Adam, Mas Adão he wasn't deceived. não foi enganado. He was tempted. Ele foi tentado. He wanted to eat the fruit. Ele queria comer a fruta. Do you understand when you're tempted, you really want to do it? Você entende que quando você é tentado é quando você realmente quer fazer algo? It's not a temptation unless you want it. Não é uma tentação se você não quer fazer. Adam really wanted to do it. Adão realmente queria fazer isso. So I'm looking here for a verse in 2 Corinthians chapter 11. Eu estou procurando aqui por um verso em 2 Coríntios capítulo Please keep your 11. finger in Genesis. Por favor, mantenha aí em Gênesis o dedo. In chapter 11. 2 Coríntios 11. I want us to look at verse 14. Eu quero olhar no verso 14. Go ahead. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. In verse 15. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. He's talking about how preachers are deceived Está falando aqui sobre como os pregadores são enganados, because Satan can come as an angel of light. porque o pecado pode vir como um anjo de luz. Here's what I want to share with you. Aqui está o que eu quero compartilhar com vocês. I don't believe Satan came to him as a snake, Eu não acredito que o diabo veio para o homem como uma cobra mesmo. but as the Lord used the snake to describe the imagery of who he was in his heart. Mas Deus aqui, ele usa a cobra para descrever a imagem de quem ele era no coração. And that he came as an angel of light, E ele veio como um anjo de luz, beautiful and glorious, lindo e glorioso. and said, Adam, E disse: Adão, you misunderstood God. você não entendeu Deus direito. If you eat of the tree, you're not going to die. Se você comer do fruto, você não vai morrer. But what he offered to Adam was the same thing he offered to the angels. Mas o que ele ofereceu a Adão foi a mesma coisa que ele ofereceu aos anjos. He said, you're not free. Ele disse: você não é livre. A lot of Christians have fallen for this. Muitos cristãos têm buscado isso. They're still going to heaven, but they've fallen for this same deception.
Eles ainda vão para o céu, mas eles caem nesse mesmo engano. Jesus said, I only go where the Father tells me to go. Jesus disse: eu só vou onde o Pai me diz para ir. I only do what the Father tells me to do. Eu só faço o que o Pai me manda fazer. And let me just tell you, if you want to see revival, E deixa eu te falar uma coisa, se você quer ver avivamento, you're going to have to face the same life decision. você vai ter que enfrentar a mesma decisão na sua vida. My life is not my own. Minha vida não é minha. Hallelujah. Aleluia. This is the decision where you say, God, I don't have a right to anything in my life. É essa decisão onde você diz: Senhor, eu não tenho direito a mais nada na minha vida. I belong to you. Eu pertenço a Ti. Wherever you want me to go, I'll go. Aonde quer que o Senhor quer que eu vá, eu vou. Whatever you want me to do, I'll do. O que quer que o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer. Brazil's churches are full of people As igrejas do Brasil estão cheias de pessoas who negotiate with God. que negociam com Deus. I'll follow you, but I got to live like this. Eu te sigo, mas eu preciso viver dessa forma. I'll go there, but I won't go there. Eu vou lá, mas para lá eu não vou. I'll do this, but I won't do that. Eu faço isso, mas isso eu não faço. But if you're going to see revival, Mas se você quer ver avivamento, you must come to a place você vai ter que chegar a um lugar where you yield your whole heart and will to Him. onde você entrega todo o seu coração e toda a sua vontade para Ele. No matter what the cost. Não importa qual seja o custo. So here's Adam. Então aqui está Adão. We don't know how long he was alive at that moment, Nós não sabemos por quanto tempo ele já estava vivo até esse momento, but he was tending the garden. mas ele estava no jardim. And this angel came, I believe. Esse anjo veio, eu creio. And this angel came and said, no, 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 no. E esse anjo veio e disse: não, não. God's lying to you. Deus está mentindo para Or you você. misunderstood God. Ou você entendeu Deus errado. Listen, Escute, you're really not free. você não é realmente livre. You think you're free, but you're not. Você pensa que é livre, mas não é. You're being controlled by God. Você é controlado por Deus. He tells you what to do. Ele te faz o que fazer. He's giving this little garden. Ele te deu esse pequeno jardim. You don't have a choice. Você não tem escolha. Because how can you choose what you can be if you don't even know evil? Como você pode escolher o que ser se você nem conhece o mal? You only know good. Você só conhece o bem. You're under control of God. Você está sob o controle de Deus. You should have the right to choose. Você deveria ter o direito de escolher. How dare he tell you not to eat of this tree? Como ele ousa te dizer para não comer dessa árvore? He's controlling you. Ele está controlando You should você. be free. Você deveria ser livre. If you're free, then you can choose. Se você for livre, aí sim você pode You're not going to escolher. die. Você não vai morrer. That's a lie. Isso é uma mentira. That's what he told Adam. Foi isso que ele disse para Adão. He offered him pride, Ele ofereceu para Adão orgulho, the power to choose, o poder de escolha, because he knew porque ele sabia, that God's greatest gift porque o maior dom de Deus, was to give every creature the right to choose how they want. ele sabia que o maior dom de Deus era dar para cada criatura de poder viver como eles querem. Can I tell you what religion means? Posso te dizer o que significa religião? The heart of every religion, O coração de toda religião, the heart of all religion, o coração de qualquer religião da terra. no matter where it comes from Não importa de onde vem or what church it's in, ou qual igreja é, is when you can serve God é quando você pode servir a Deus and live your life how you want at the same time. e viver a sua vida da forma que você quer ao mesmo tempo. That is every religion. Isso é toda religião. Brazil's churches are full of it. America's churches are full of it. As igrejas brasileiras estão cheias disso, as igrejas americanas estão cheias disso. People who come and worship God, Pessoas que vêm e adoram a Deus, but they don't give Him their will. mas their não life. entregam para Deus a sua vontade. So in Genesis, Então em Gênesis, let's look back at chapter 2, vamos voltar para o capítulo 2, verse 8 and 9. no 8 e no 9. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado.
Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Now look closely in verse 9. Olha atenciosamente no verso 9. And it says, "And out of the ground the Lord made every tree grow that is pleasant to the sight and good for the food." Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a árvore agradável à vista e boas para alimento. Now look there, there's a period there, I think, in my Bible, right after that. Tem um ponto aqui na minha Bíblia, logo depois disso. He separates these two other trees. Ele separou essas outras duas The árvores. tree of life was also in the midst of the garden, A árvore da vida também estava no meio do jardim, and the tree of the knowledge of good and evil. e a árvore do conhecimento do bem e do mal. So the proper way to read this Então a forma correta de ler isso is that God made every tree grow out of the ground. é que Deus fez todas as árvores crescerem do chão. He created every tree. Ele criou cada árvore. And this is why I got confused until I saw this. E aí eu que me confundi até o momento que eu enxerguei isso. The apple tree, the orange tree, A macieira, a laranjeira, the fig tree, a figueira, the Brazilian trees. as árvores brasileiras. What's that little thing you made me eat one time? Aquele negócio que você me fez comer uma vez. Peaky. I don't think God made the peaky tree. Eu acho que não foi Deus que fez o piqui, não. When I travel around Brazil, Quando eu viajo pelo Brasil, I say, "Oh, I've eaten peaky." eu falei, eu já comi piqui. You have? Você comeu? I've never eaten peaky. Eu nunca comi piqui. I say, well, that's because I'm more Brazilian than you are. Eu falo, porque eu sou mais brasileiro que você. Pastor Eric said, or Pastor Ever said, "Here, eat this." O pastor Heber fazia assim, come isso. Oh, whoa, 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 whoa. Eu falei, peraí. Be careful. Cuidado. It can explode in your mouth. Pode explodir na sua boca. And we have to take you to the E hospital. vamos ter que te levar para o hospital. So God made it. Yeah, Everybody likes piqui. I know. I'm in Goiânia. Eu sei, estou em Goiânia. In Barretos, I had rabada. Em Barretos eu comi rabada. I'm Brazilian. I'm Eu sou getting there. brasileiro, eu estou chegando lá. But look how he words it in your Bible. Veja essas palavras na sua Bíblia. He created every tree in the garden. Ele criou todas as árvores no jardim. And there was a tree of life E tinha a árvore da vida and the tree of knowledge of good and evil. e a árvore do conhecimento do bem e do mal. They were separated. Elas eram separadas. It's like if I were to say in this crowd, É como se eu falasse para essa multidão. Brazil created every person in this room. O Brasil criou cada pessoa nessa sala. And there was John E tinha o John and there was Alan. e tinha o Alan. We didn't come from Brazil. Nós não viemos do Brasil. Okay, sit down, John. Thank you. Give John a big hand clap. Dá um aplauso pro John, por favor. He came from America. I came from Canada. Ele veio dos Estados Unidos, eu vim do Canadá. So when he says God created every tree in the garden, Então quando ele diz, Deus criou cada árvore no jardim, period. ponto. Let's read it together. Vamos ler juntos. Because this changed the way I view God. Porque isso mudou a forma com que eu via Deus. Read the first part up to food. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. The tree of life was also in the midst of the garden. A tradução dele é um pouco diferente. Eu vou ler como a tradução dele It didn't come A from the árvore garden. do bem e do mal também estava no It jardim. didn't come from the ground. Não veio do chão, do It solo. was also in the garden. Também estava no jardim. And the tree of knowledge and good and evil. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. As duas. These two trees did not come from creation on this earth. Essas duas árvores não veio da criação na terra. They were also there. Elas estavam lá. They came from a different place. Elas vieram de um outro lugar. He said you can eat of every tree Ele disse, vocês podem comer de todas as árvores here in the garden. aqui no jardim. Imagine Adam walking in the garden, Imagine Adão andando no jardim. and all of a sudden there's a tree, E de repente tem uma árvore. the tree of knowledge of good and evil.
a árvore do conhecimento do bem e do mal. I want you to understand this tonight. Eu quero que você entenda isso essa noite. It was also there. Também estava lá. God didn't put it there. Não foi Deus que colocou ela lá. There's no evil in God. Não tinha mal nenhum em How Deus. can He make a tree of evil? Como ele poderia fazer uma árvore de It's maldade? impossible. É impossível. Lucifer came Lúcifer veio and put something there in the garden. e colocou uma coisa lá no jardim. And God said, you can have of every tree, E Deus falou: você pode comer de toda a árvore, but not of this one. mas não pode comer dessa. That's not from me. Essa árvore não vem de And if you mim. eat it, E se você comer, you're going to die. você vai morrer. The temptation was the tree, A tentação the fruit of pride. era a árvore, era o fruto do orgulho. And Lucifer came and talked to him. E o Lúcifer veio e falou com ele: God's original plan, Deus não tem nenhum plano. when He created the earth, Quando ele criou a terra, He also created a prison on the inside of this earth ele também criou uma prisão nessa terra, called hell, chamado inferno, because there was no stopping Lucifer. porque não existia forma de parar Satanás. Remember where it says in the Bible that demons are chained in the darkness? Sabe quando diz na Bíblia onde os demônios se transformaram em trevas? I might as well just keep preaching about this stuff tonight. Eu acho que eu vou continuar pregando sobre isso essa noite. Someone said when you go to hell that demons are down there, Alguns falam que quando a gente for para o inferno vai ter aqueles demônios lá no inferno, that they run hell, they own hell. que eles governam o inferno e controlam o inferno. The devil has his throne in hell. O diabo tem um trono no inferno. You get someone in the world that say, yeah, I don't care if I go to hell, I'm going to party with the devil. E tem pessoas do mundo que falam assim: eu não me importo de ir para o inferno, eu vou fazer festa com o diabo lá. If you look in Scripture, Se você olhar na Escritura, Satan doesn't own hell. Satanás não é dono do inferno. He doesn't live in hell. Ele não mora no inferno. It says he's the prince of the power of the air. Diz que ele é o principado que está nas regiões celestes. It talks in Revelations about his throne being in the Middle East, the actual city. Em Apocalipse fala sobre o trono dele que está no Oriente Médio, numa cidade verdadeira That used to exist. que existia. He's a prince of the power of the air. Ele é um príncipe, é um principado das That's from the regiões surface of the celestes. earth to the end of the sky. Isso significa que é desde a superfície da terra até o limite do céu. Some of you look at me like, what? Alguns estão olhando para mim como dizendo assim: que? That's because we have so much history of men's doctrine put into us. Isso é porque nós temos tanta doutrina que homens colocaram em nossa mente. And every doctrine of the devil that brings religion into you. E cada doutrina do diabo traz religião para dentro de você. Every religious thought that's inside of us deep. Cada pensamento religioso que está dentro de nós, lá bem profundo, It's there for one purpose. está lá por um motivo: To stop you from knowing who God is as your Father. parar, impedir você de saber quem você é em Deus. Revival for Brazil is not only about miracles. O avivamento no Brasil não está ligado somente a milagres. It's about restoring the people of Brazil with their Father. Está ligado à restauração do povo brasileiro com o pai deles. Adam's job, O trabalho de Adão, when Lucifer stepped onto his earth, quando o Lúcifer colocou os pés sobre a terra de Adão into his garden, e no jardim dele, where he had authority. onde ele tinha autoridade. See, the Bible says that there are demons who are chained in the darkness. Sabe, a Bíblia fala de demônios que estão acorrentados nas trevas. And I thought that meant there are demons that are locked in hell right now. E eu achava que esses demônios estavam presos lá no inferno hoje. And I remember when I'd be tempted sometimes, a demon would come and tempt me. E eu lembrava que algumas vezes que eu era tentado, que um diabo vinha e me tentava, um demônio me tentava Knock on my door, e batia na minha porta and there he would be with a temptation. e vinha com uma tentação. I say, you go from me in Jesus' name. E eu dizia: sai de mim em nome de Jesus. Ah, he'd run off. Ah, ele saia fora. Then an hour later he'd come back, E uma hora depois ele voltava, open the door. abria a porta. I said, go in Jesus' name. Eu disse: vai em nome de Jesus, saia. Ah!
An hour later. Uma hora depois. You again? Você de novo? You get out of here and go to hell in Jesus' name. Você sai daqui e vai para o inferno em nome de Jesus. An hour later. Uma hora depois. In Jesus' name, I chain you in hell and you don't ever come back ever. Em nome de Jesus, eu te acorrento no inferno, você nunca mais vai voltar. In Jesus' name. Em nome de Jesus. See, when the scripture says that they're chained in the darkness, Veja, quando a Escritura fala que eles estão acorrentados nas trevas, here's what it means. é isso que significa. That those angels Que aqueles anjos resisted all of God's attempts to rescue them. resistiram a todas as tentativas de Deus de resgatá-los. And they got so hard in their heart E ficaram tão duros em seus corações that they would not accept anything anymore that God had to offer. que eles não aceitariam absolutamente nada mais que Deus tinha a oferecê-los. And because their heart got so hard E porque o coração deles estava tão duro, that they were chained to eternity to a spirit of darkness então with eles no estavam rescue. acorrentados por toda a eternidade no espírito de trevas e não tinha resgate para eles. And that's what happened to Lucifer. E foi isso que aconteceu com Lúcifer. And when Lucifer came from one creation to the next, E quando Lúcifer veio de uma criação para outra, Adam's job, o trabalho de Adão, because he had the authority, porque ele tinha autoridade, he was the boss, ele era o chefe, he was the owner. ele era o dono. When Lucifer showed up, Quando Lúcifer apareceu, he was supposed to say, hey, ele deveria ter dito: ei, you're under arrest. você está preso, I now take you and I throw you into hell for eternity, eu te pego e agora eu te jogo no inferno pela eternidade, where you can never come out, da onde você nunca mais vai poder never hurt sair, anyone else ever again. nunca vai ter ninguém, nunca That's why hell mais. was created, Para isso que foi criado o inferno, to lock in sin, para prender o pecado, to incarcerate a lunatic, Lucifer. para encarcerar um lunático que era Lúcifer. And Adam was the man to do it. E Adão era o homem que deveria ter feito isso, But because he didn't do it, mas porque ele não fez isso, he put sin inside of every person. ele colocou o pecado dentro de cada pessoa. Someone asked me one time on television. Uma vez na televisão me perguntaram uma coisa. I was in Canada, Eu estava no Canadá and they said, e eles disseram: tell us why God sends people to hell. Alan, me diz por que Deus manda as pessoas para o inferno? Because the image of God is Porque a imagem de Deus é: you have a good day, você teve um bom you dia, do really good for a week, você foi bem por uma semana and then you have a really bad day. e você teve um dia muito ruim. You fall into temptation, Você caiu em tentação and you come before God, e você vem diante de Deus and He says, e Ele diz: hell. inferno. That's the image Essa é a imagem that He can choose. de que Ele pode escolher. Today you're good, tomorrow you're not. Hoje você está bem, amanhã não. Maybe the next day you might be good enough. Talvez no outro dia você esteja bem. And I said on television, E eu disse na televisão: oh, God doesn't send people to hell. oh, Deus não manda ninguém para o inferno. And their eyes got really big. E o olho do cara ficou grande. Oh, Oh, what kind of preacher do we have here? que tipo de pregador a gente tem aqui na televisão? I said, no, Eu disse: não, He's a judge. Ele é um juiz. He will tell you where you're going. Ele vai te dizer para onde você está indo. But He's not the one who sends people to hell. Mas não é Ele que manda as pessoas para lá. Adam sent every human on the road to hell. Adão enviou cada ser humano nascido para o inferno. Hell was not made for humans. O inferno não foi feito para seres It was humanos. made for sin. Ele foi feito para o pecado. And when Adam took the fruit, E quando Adão pegou o fruto, he made every human born ele fez com que cada homem nascido, a sinner, um pecador, born into sin. nascido do I pecado. said, God doesn't send people to hell. E eu disse para ele: Deus não manda ninguém para o inferno. He's been trying to rescue everyone from hell since then. Ele tem tentado resgatar cada um do inferno desde aquele dia. Well, how do you know all this? Como você sabe tudo isso? In the last days, Nos últimos dias, Jesus will come back. Jesus vai voltar. There'll be a trumpet sound. Vai ter um som de trombeta. Some believe that the church will be taken up. Alguns creem que a igreja vai ser tomada. Some believe they won't be. Alguns acreditam que não vai ser.
I won't preach that tonight. Eu não vou pregar isso essa noite. But what I do know, Mas o que eu sei, that for 1,000 years, que por 1000 anos, Jesus, Jesus, the Bible calls Jesus the final Adam. a Bíblia chama Jesus o último Adão. God only had two men that he created on this earth. Deus só teve 2 homens que ele pessoalmente criou nessa terra. The first man was Adam, O primeiro foi Adão, created from the dust. criado da terra. God put his nature and life inside of him. Deus colocou sua natureza e sua luz dentro dele. Adam was perfect and pure. Adão era perfeito e puro. He was the son of God. Era o filho de Deus. How many say yes, amen? Quantos dizem sim, amém? Adam sinned. Adão pecou. Then because the nature of Adam E por causa da natureza que ele tinha, was darkness, se tornou em trevas. every person born from Adam, Cada pessoa nascida de Adão, all the way to Bethlehem, até chegar em Belém, was born with a nature of darkness on the inside. nasceu com a natureza das trevas dentro delas. You were born with a nature of darkness. Você nasceu com a natureza das trevas. And if you didn't find E Jesus, se você não encontrou Jesus, you would end up in hell. você vai para o inferno. That's what Adam did. Foi isso que Adão fez. But in Bethlehem, Mas em Belém, God spliced into the human race. Deus colocou, imputou dentro da raça humana. Traditionally, in Jewish culture, Na cultura judaica tradicionalmente, the blessings are passed down from father to son, as bênçãos eram passadas de pai para filho, from father to son. de pai para filho. That's why Jesus was born of a virgin, Por isso que Jesus nasceu de uma virgem, because God sliced into the human race with Mary. porque Jesus cortou, fatiou dentro da raça humana uma virgem, He was Maria, born from heaven, para que ele nascesse do céu, but in the human race. mas nascesse do céu dentro da raça humana. He came in the human race, Ele entrou na raça humana so he could die for the human para race, que ele pudesse morrer pela raça humana and then lead us out of the human e race. nos liderasse para fora da raça humana. Hallelujah. Aleluia! Glory to God. Glória a Deus! Well, God, why then don't we just get born again and disappear? Então, Deus, por que a gente não simplesmente nasce de novo e desaparece? You got me, I'm going to heaven. Você já me conquistou, já me leva para o inferno, me leva para o céu de uma vez? Para o inferno não, né, gente? It'd be a good altar call. Vai ser bom isso. Line up, please. Levante-se, por favor. Ask Jesus into your heart. Peça a Jesus que entre no seu coração. Next. Próximo. Ask Jesus in your heart. Peça a Jesus que venha ao seu coração. Be a long altar call. Seria uma... What? Long? It's not finished yet. Não terminou ainda. Jesus' job is not finished O yet. trabalho de Jesus ainda não terminou. Oh, I gotta preach. Oh, eu vou ter que pregar. Let's go back over. Vamos voltar aqui. I'm trying to find it before you do. Tô tentando achar antes de vocês. Let's go over to chapter 15 of 1 Corinthians. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15. Is this okay tonight? Tá tudo bem hoje? Tá indo bem? Chapter 15. Capítulo 15 de 1 Coríntios. We'll start in verse 50 No verso 50. and read down to the end of the chapter. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. So when this corruptible flesh puts on incorruptible flesh, Nesse corpo corruptível vai se colocar um corpo incorruptível. God couldn't fix the human race. Deus não tinha como consertar a raça humana. So through Jesus, he made a whole new race Então, através de Jesus Cristo, ele fez uma raça nova, called the children of God. chamada filhos de Deus. And when Jesus stepped over after he was resurrected from the dead, Quando Jesus deu um passo para fora, depois de ter ressuscitado dos mortos, he was the firstborn of many brethren. ele foi o primeiro nascido de muitos irmãos. The firstborn. O primeiro nascido. He reached across the gulf Ele estende sua mão através do and penhasco invited the human race to come e convida a raça humana para vir junto com ele. and to be born the second time E para ser nascido a segunda vez, out of their old human race para fora da antiga raça humana and into a new family. e para uma nova família. See, in the Old Testament, Veja, no Antigo Testamento, they served God. eles serviam a Deus. Abraham served God. Abraão serviu a Deus, Isaac served God. Isaac serviu a Deus, Ezekiel, Ezequiel he served God. serviu a Deus, But they were not born of God. mas eles não eram nascidos de Deus, They were men of the flesh. eram homens da carne. Look at me real quick. Olha para mim, bem rápido. Your flesh Sua carne is no longer who you are. não é mais quem você é. It's the corruptible part from the person you were born first. É a parte corruptível daquela pessoa que você nasceu a primeira vez. You had to first be birthed from your parents. A primeira vez que você nasceu, você teve que nascer dos seus pais. That's who gave you life, your parents. Foi isso que te deu a vida, os seus pais. But then, Mas então, when you accepted Jesus in your heart, quando você aceitou Jesus no seu coração, you were born of God. você nasceu de Deus. Alan Taylor knelt down Alan Taylor deitou-se. at an altar in Fort St. John, British Columbia, Canada. Uau, hard job não. O Alan Taylor se curvou nessa igreja, vamos lá, Fort St. John, na igreja de São João, British Columbia, na Colômbia Britânica, Canada, no Canadá, at a little church. numa pequena igreja. And I asked Jesus into my heart. E eu pedi que Jesus viesse ao meu coração. I knelt down, Alan Taylor, E eu me ajoelhei como Alan Taylor, born of the Taylor family, nascido da família Taylor, a family full of drugs and alcohol, uma família que usava drogas e álcool, abuse, cheio de abusos, cancer, diabetes, tinha and câncer na sickness. família, diabetes, doenças. And when I asked Jesus in my heart, E quando eu pedi que Jesus viesse ao meu at that coração, moment a miracle happened. naquele momento um milagre aconteceu. The Holy Ghost O Espírito Santo reached into me. veio dentro de mim. He grabbed that nature of sin. Ele agarrou aquela natureza do pecado. I got it from Adam, Eu recebi ela de Adão, passed down to my parents. passada de pai para filho até chegar aos meus It's what pais. made me Alan Taylor. Foi isso que me fez ser Alan Taylor. And in that moment, E naquele he momento, took that nature out. ele tirou essa natureza fora. And that's the moment Alan Taylor E died. foi esse momento que o Alan Taylor morreu. And in that same moment, E no mesmo momento, he reached into God the Father ele alcançou Deus, o Pai, and grabbed a piece of e life pegou um pedaço de vida and put it inside of e me. colocou dentro de mim. I knelt down Alan Taylor Eu me ajoelhei como Alan Taylor, from the Taylor family, da família Taylor, the family of Adam, a família de Adão, full of corruption and cheio de brokenness. corrupção e de problemas. But when I stood up, Mas quando eu me levantei, I was no longer Alan eu Taylor. não era mais Alan I Taylor. was a son of Eu God. sou um filho de Deus. Born of him. Nascido dele. Now of the children of God. Agora faço parte dos filhos de A Deus. family without sickness, Uma família que não tem doença, without corruption, que não tem corrupção, without que brokenness. não tem That's my family mágoa. now. Essa é minha família agora. Hallelujah. Aleluia.
Alan Taylor died, Alan Taylor morreu, but he left his flesh, mas ele deixou a carne dele. this corruptible flesh. Essa carne corruptível It's rotting on top of me. está apodrecendo em cima de mim. I keep cursing the gray hair. Eu continuo amaldiçoando o cabelo branco, It still comes. mas ele continua vindo. It's going to die. Ele vai morrer. I won't die. Eu não vou morrer. I'm never going to die. Eu nunca vou morrer. My flesh will fall off of me, Mas a minha carne vai cair de mim. but I don't ever die. Mas eu nunca morro. That's why the last enemy, Por isso que o último inimigo, the final enemy, is death. é a morte. Death is the final enemy. A morte é o último inimigo. And it says here in verse 54, E aqui no verso 54, when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass is the word, that saying that is written, death is swallowed up in victory. e quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Hallelujah. Aleluia. I want you to notice that word. Eu quero que você entenda aqui como Then funciona. it shall come to pass. Then, It shall come to pass. aqui é que vai voltar ao passado. The work of Christ is not finished yet. O trabalho de Deus, de Jesus, não está terminado ainda. The work of Christ is not finished. O trabalho de Jesus não está terminado. At the cross, He brought us all to God. Na cruz, Ele nos levou todos nós para Deus. At the cross, He paid the price for your salvation and your healing. Na cruz, Ele pagou o preço pela sua salvação e sua cura. But God's plan isn't finished yet. Mas o plano de Deus ainda não terminou. He made this whole universe. Ele fez esse universo inteiro. When you look up in the sky Quando você olha para o céu and you see all the e stars, você vê todas as estrelas, there's billions and billions and billions of stars existem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas and planets. e planetas. They took the Hubble telescope Eles pegam aquele telescópio, o and Hubble, they focused it on a little black spot of space. e eles focaram num pequeno espaço negro no And céu. you know what they found? Sabe o que eles encontraram? A billion more galaxies. 1 bilhão de outras galáxias. God created all of this. Deus criou tudo isso, This whole universe. esse universo inteiro. It was Adam's house. E isso tudo era a casa de Adão It belonged to Adam. e pertencia a Adão, The whole universe. o universo inteiro. Jesus is called the final Adam. Jesus é chamado do último Adão. He's the second man that God created on this earth. Ele foi o segundo homem que Deus criou nessa terra. How many know what happens Quantos sabem o que aconteceu? when Jesus returns? Quando Jesus voltar, The trumpet will sound. a trompeta vai soar, He'll return for this earth. ele vai retornar a essa terra. For how long? Por quanto tempo? 1,000 years. 1000 anos. Let me read it to you. Deixa eu ler para você. Revelations chapter 20. Apocalipse, verso 20. Go ahead and read 1 through 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. So Lucifer is not in hell right now. Então Lúcifer não está no inferno ainda. But here it says an angel will come, Mas aqui ele diz que um anjo virá, put a chain around him, vai colocar uma corrente and nele lock him into hell e for vai 1,000 trancar ele no years. inferno por 1000 anos. Say amen. Diga amém. Are you still with me? Você está me acompanhando ainda? Okay. Ok. And he shut him up and set a seal on him so he could not deceive the nations no more till 1,000 years was finished. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completarem os But 1000 after anos. that, he will be released for a little while. Mas depois disso ele vai ser liberto por mais um tempo. I want to take a pen and cross that out.
Eu queria pegar uma caneta e riscar essa parte. You already have him locked up. Você já trancou ele. Why do you have to release him? Para que o senhor tem que soltar ele? Does your Bible say the same A thing? sua Bíblia diz a mesma coisa? What is God thinking? O que Deus está pensando? When God thinks, Quando Deus pensa, it's always legal. é sempre de forma legal. He sent an Abraham. Ele enviou Abraão. He found a man, Abraham, Ele encontrou um homem, Abraão, who was willing to lay his son's life down. que estava disposto a entregar o seu filho por ele. And that legally let God lay his son's life down. E isso fez com que legalmente Deus pudesse entregar o seu filho também pelos homens. That's why Jesus was born into Abraham's family. Por isso que Jesus veio da família de Abraão. And Abraham had a son, E Abraão tinha um filho, Isaac. Isaac. He wasn't a baby. Ele não era um He bebê. was at least 18 years old. Ele tinha pelo menos 16 He anos. might have been 33 and a half years old. Talvez ele pudesse ter 33 anos e meio. But he had found a son, Isaac, Mas ele tinha esse filho, Isaac, who was willing to lay his life down que estava disposto a entregar a sua vida at his father's request. para o pedido do seu pai. And that legally allowed Jesus to do the same. E isso legalmente permitiu que Jesus fizesse a mesma coisa. So Jesus, the final Adam, Então Jesus, o último Adão, it says here diz aqui that he's, for 1,000 que years, por 1000 anos Lucifer is put into hell, o Lúcifer vai ser colocado no but inferno, he'll be released for a little while. mas ele vai ser solto por um pouco de tempo. Let's read verses 4 through 6. Vamos ler aqui no versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. For 1,000 years, Jesus will rule and reign. Por 1000 anos, Jesus vai reinar na terra. You can read about it in Isaiah Você pode ler sobre isso em Isaías. and Ezekiel. There's a little bit in there. E Ezequiel também fala um pouquinho a respeito. But Jerusalem will be on this earth. Mas Jerusalém vai estar nessa terra. And the nations will come and offer to God. E as nações virão e vão oferecer a Deus. And Jesus will rule and reign for 1,000 years. E Jesus vai governar e reinar por 1000 this anos nessa terra. Then verse 7 Então no verso 7 and verse 10. e no 10. Jump it. From 7 to 10. 7 through 10, yeah. 7, 8, 9, 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Entende? So after, yeah, and 10. E o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. So Satan is released. Então Satanás foi liberado. The lion and the lamb are laying together on the earth for 1,000 years. Por 1000 anos, o leão e o cordeiro estavam na terra durante 1000 anos. There's peace for 1,000 years. Paz por 1000 anos. And all of a sudden, E de repente, God lets Lucifer loose again. Deus liberta Lúcifer de novo. And he goes and deceives the nations. E ele vai para tentar enganar as nações. And they start a war against God again. E começa uma guerra contra Deus novamente. Why? Por quê? Do you ever wonder why? Já se perguntou por que será? He's already in hell. Ele já está no inferno. Hold your finger there. Segura seu dedo aí. I'm going to try to find this in, I think it's 1 Peter. Eu vou tentar achar isso, eu acho que é em 1 Pedro.
Let's try 1 Peter first. Vamos tentar primeiro a Pedro. If I'm right, I'll say I knew it all along. Se eu tiver certo, eu vou falar que eu já sabia. If I'm wrong, I'll go to 2 Peter. E se eu tiver errado, eu vou dizer que na verdade era 2 Pedro. I will find it. Eu vou achar. I'm looking in 2 Peter now. Já estou olhando em 2 Pedro agora. Chapter 3. 2 Pedro, capítulo 3. I knew it, 2 Peter. Eu sabia que era 2 Pedro. Chapter 3. Capítulo 3. Read verse 10, 11, 12, 13 very carefully. Vamos começar a ler aqui no verso 10. Make sure you're looking at it. Quero que todo mundo esteja com a Bíblia aberta. Read it with Ricardo. Until 12. 10, 11, 12 and 13. Do 10 ao 13, bem devagar. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. The heavens. Os It's céus. talking about the universe. Ele está falando do universo. And this earth E essa terra will be burned with fire. vai ser incendiado no fogo. Everything Tudo that the first man Adam owned. que o primeiro homem, Adão, possuía. The final Adam. O último Adão. Because he will have complete ownership of it. Porque ele tem completo poderio sobre isso. Will give his permission for it to be burned. Vai dar a permissão necessária para que seja queimado. In Scripture it says it'll be folded up like a garment. Folded like a garment, like a shirt. Folded. Na Bíblia fala que vai ser dobrado como uma camisa, como um pano. The whole universe. O universo inteiro. That goes on for 100 million years, light years. Que está a milhões e milhões de anos-luz de distância. It's so vast. É tão vasto. It all belonged to the first Adam. Tudo isso pertencia ao primeiro Adão. But Ele é the dono. final Adam, Mas o último when Adão, he has completed his task, quando ele completar toda a sua tarefa and death will be swallowed up in victory. e a morte for engolida pela vitória, There'll never ever again be fear of death. ninguém nunca mais vai ter medo da morte. You'll never have to fear death again. Você nunca mais vai ter que ter medo da morte. Christy's grandfather passed away last week, Na semana passada, o avô da Christy morreu. and we were having to tell our children. E nós tínhamos que falar para os nossos filhos. They love him. E eles o amavam. He was 84 years old. Ele tinha 84 anos de idade. Death is a hard thing to explain to children. A morte é uma coisa muito difícil de explicar para as crianças. You'll never have to face it. Você nunca mais vai ter que enfrentar isso. Your bodies will be incorruptible. O seu corpo vai ser incorruptível. It says here in verse 13. Diz aqui no versículo 13. Underline that if you use a pen. Se você tiver uma caneta, sublinhe isso. Nevertheless, we, according to his promise, look for the new heavens and the new earth in which righteousness dwells. 13. Chapter 3, verse 13. 2 Peter chapter 3, 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. See, Veja, we were never supposed to see hell nós nunca deveríamos ver o inferno, because we were never supposed to die. porque nós nunca deveríamos morrer. That also means we're never supposed to see heaven. Mas da mesma forma, significa que a gente nunca deveria ver o céu também. We weren't supposed to go to heaven. Nós não deveríamos ir para o céu. Now, because this earth is going to burn up Mas porque essa terra vai ser tomada, incendiada e queimada, and the heavens are going to burn up, e os céus também serão queimados. Satan will be locked away for 1,000 years Satanás vai ser aprisionado por 1000 anos in hell.
no inferno, which is in this earth. que está nessa terra, o inferno. But it's going to burn up. Mas vai queimar. So God had to create another holding place Então Deus tem que criar um outro local de contenção, called the lake of fire chamado Lago de Fogo, that will be there forever. que vai existir para sempre. Now, let's go back to Revelations Agora vamos voltar para Apocalipse, chapter 20. capítulo 20. I'm finishing up. Eu estou terminando. Verse 11, No verso 11. chapter 20. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. There was no home. Não existe lar. Our home is destroyed. O nosso lar foi destruído. All the universe O universo inteiro will be a little bit of dust vai se tornar um pouco de pó, that you can hold in your hand. que você poderia colocar na sua mão. We have no home. Não temos mais lar. Where do we live? Onde vamos viver? I know I'm attacking a lot of long time thinking. Eu sei que com essa pregação eu estou atacando pensamento de vocês que estão na sua mente durante muitos anos. Some people think we live in heaven. Algumas pessoas pensam que nós vamos viver We no just céu, float around heaven forever. que a gente vai ficar flutuando lá no céu para sempre. Heaven's not your home. O céu não é o seu lar. It's only a holding place É só um local que você vai ficar por um tempo, until Jesus finishes his job até que Jesus termine o trabalho dele. and he creates a new heaven and a new earth, E ele vai criar um novo céu e uma nova terra. a new universe Um universo inteirinho novo for his children, para os filhos for the dele, children of para God os filhos de Deus, that will live forever. que vão viver para sempre. Hallelujah! Aleluia! Oh, I know some people. I'll be careful here Eu estou tentando ser cuidadoso aqui, because you guys really know how to worship here. porque vocês realmente sabem adorar aqui. I mean, I love how you worship. Veja, eu amo o jeito que vocês adoram. Pastor Eber's got me dancing even a little bit. O pastor Heber já me fez até dançar um pouquinho. See, watch my foot. Veja meu pé. This is how us Canadians dance. Isso é a forma com que os canadenses dançam. Oh, 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 oh. La-da-da-da-da. And if I'm really excited, I'll get both Se eu going. estiver muito animado, eu posso mexer os dois. I know the idea Eu entendo a ideia was that we go to heaven de que quando a gente for para o céu and we love God so much that we worship Him 24 hours a day. e nós o amaremos tanto que vamos adorá-lo 24 horas por dia. But hold on, Mas espera um pouco. that's the idea Essa é só a ideia, because you are worshipers. porque vocês são adoradores. But that's not what eternity is going to be like. Mas não vai ser assim a eternidade. It won't be just worshiping God. Não vai ser só adoração a Deus. Think of Adam and God walking around. Pensa em Adão e Deus andando juntos. Think of them walking. Pensa neles andando. Samuel, let me bore you. Vem cá, Samuel, deixa eu te pegar emprestado. I'll be God. Eu sou Deus. He can be Adam. Ele pode ser Adão. If you're a preacher, always be God. Se você é um pregador, sempre seja Deus. So look what he told Adam. Olha o que ele fala para Adão. I made you this garden. Eu fiz esse jardim. And the garden E o jardim started out small, começou pequeno, but it was going to overtake the whole earth. mas vai tomar a terra inteira. That was the goal. Esse era o objetivo. Every tree would have seeds, man would give more man, animals would. Cada árvore vai ter mais sementes e mais árvores, animais vão se multiplicar, o ser humano vai se multiplicar. Adam, Adão, I give you this garden. eu te dou esse jardim. It's yours to tend, É você para cuidar, to take care of, cuidar dele and to eat from. e comer dele. We know that there was not a Brazilian in the garden. Nós sabemos que não tinha nenhum brasileiro no jardim. Adam, Adão, I had 2 cows, eu tenho 2 vacas, a male and a female. uma vaca e um boi. Where are they? Aonde eles estão?
I don't know. Não sei. Adam, Adão, tend to your garden. cuide do seu jardim. And then it says that God walked and talked with him E dizia então que Deus andava e falava com ele during the cool of the day. na viração do dia. It wasn't like this. Não era assim. Adam, Adão, hey buddy, e aí, meu amigo? good to see you. Bom te ver. What are you doing? O que você tem feito? Oh, I'm just trying to tend the garden. Eu estou tentando Oh, cuidar no, do no, no, jardim. no, no. Stay with me. Stay Fica with comigo, fica comigo. Talk to me. Conversa comigo. Adam's peeking over at his wife over Adão there. está falando da esposa. No, talk to me. Não, fala comigo, I fala want all comigo. your time. Eu quero todo o seu tempo. I Não want vai all falar your com a fellowship. esposa. Eu quero comunhão Just contigo. love me. Só me ame, me Love ame, me, me love ame, me. me ame. Don't worry about anything else. Não Love se, me. não se preocupe com nada mais. God takes as much pleasure Deus tem o tanto de prazer in you living life with him em você vivendo a sua vida com Ele, as much as you spending time personally with him. da mesma forma que você passar tempo pessoalmente com Ele. Did I say that right in Portuguese? Eu falei certo em português da tradução? Maybe not, He maybe. takes as much pleasure Ele tem tanto prazer in your time doing things with him em você fazendo as suas coisas com Ele, as he does with you spending personal time with him. da mesma forma que Ele tem prazer quando você passa tempo pessoalmente com Ele. All right, let's read. I'm going to finish here real close, Eu real vou, quick. eu vou terminar rapidinho. It's so important what we're teaching tonight, É though. muito importante o que a gente está ensinando hoje à noite. I'm so glad we got to go into this Eu estou muito feliz que Deus me levou a falar sobre isso, because these are things that get into your heart. porque são coisas que entraram no seu coração. Just the one revelation Apenas uma revelação that God did not plant the tree of knowledge of good and evil de que Deus não plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso tem que entrar. changed the way I looked at God. Isso mudou a forma com que eu via Deus. So let's read quickly. Então vamos ler rapidinho. 11, 12, 13. From 20. 20? 11, chapter 20. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos de pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Verse 14 and 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Now, in verse 14 it says, No 14 diz then death que a morte and Hades. e o inferno, Death. a morte, This is where Jesus defeated death. foi aqui que Jesus derrotou a morte. Death no longer will rule over man. A morte nesse momento nunca mais vai reinar sobre o Death homem. is swallowed up in victory. A morte foi engolida pela vitória. This is the moment Esse é o momento that Jesus, the final Adam, que Jesus, o último Adão, completed his task. completou a sua obra, a sua tarefa. He comes back for 1,000 Ele years. volta por 1000 anos. The Bible says that 1,000 years is as a day. A Bíblia diz que 1000 anos é como um dia. When Adam was first created, Quando Adão foi criado, once he sinned, quando ele pecou, no man lived one day of God. nenhum homem viveu um dia de Deus. No man lived to 1,000 years. Nenhum homem viveu 1000 anos. Not one. Nenhum. No one made it. 987, I think, was the closest. Eu acho que o mais próximo disso foi 987. I think it was Ninguém viveu 1000 Methuselah. anos. Que eu acho que foi Matusalém. No man made it to 1,000 years. Nenhum homem conseguiu viver 1000 anos. Jesus, the final Adam, Jesus, o último Adão, will live one day of the Lord on this earth. vai ter que viver um dia do Senhor nessa terra. He will rule and reign
Ele vai reinar e governar and tend the garden e cuidar do jardim the way the first Adam should have. do jeito que Adão devia ter feito. Hallelujah. Aleluia. Then at the end of 1,000 years, E aí no final dos 1000 anos, Lucifer will show up Lúcifer vai aparecer, like he did the first time, como ele fez na primeira vez, back into the garden. de volta ao jardim. And the final Adam E o último Adão will do what the first Adam should have. vai fazer o que o primeiro Adão tinha que ter feito. Hallelujah. Aleluia. The final Adam O último Adão will use the authority that he has earned on this earth. vai usar a autoridade que ele conquistou nessa terra. And he will be the official owner of all that belonged to the first Adam. E ele vai se tornar o dono oficial de tudo que existe nessa terra, de tudo que Adão tinha. And Lucifer will show up. E aí Lúcifer vai aparecer. And he'll take old Satan by the throat. E aí ele vai pegar Satanás pela garganta. Say, you will not live here E anymore. vai falar, aqui você nunca mais vai viver. And not only will you not live here anymore, E não é só que você nunca mais vai viver aqui. I'm going to put you in prison, Eu vou te colocar numa prisão. that you will not go to any more God's creations ever again. Numa prisão que você nunca mais vai ser capaz de ir a qualquer criação que Deus fizer. Nunca mais. Because God's about to make a new creation. Porque Deus está prestes a fazer uma nova criação nesse And he momento. took Lucifer E ele pega Lúcifer and he threw him in the lake of fire. e joga no lago de fogo. And at that moment, E naquele momento, Death a morte and hell e o inferno is done. acabou. Victory is done. A vitória acabou, foi completa. The task is finished. A tarefa foi terminada, completada. And you and I will be standing there, E agora você vai estar lá de pé, watching it all. olhando para tudo isso. And then verse 15. E aí no verso 15. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. And this is when it's finished. E é aí que termina. Then look what's next. Então olha o que acontece depois. At that moment, Nesse momento, there will be a big noise. vai ter um grande barulho, The universe will start to shake. porque o universo vai começar a tremer, And it will, a sacudir, and it'll be a pile of ashes. e vai se tornar uma palma de cinzas. And you and I will be standing there. E agora você vai estar lá de pé. Where do we live now? Aonde nós vamos viver agora? So you don't live in heaven. Veja, você não vai viver no inferno, no céu. The people who in heaven, Pessoas não vão para o they céu. don't have their incorruptible body right now. Elas não têm, quando elas vão para o céu, elas não têm o corpo incorruptível ainda. They're walking around heaven with no incorruptible body. Elas vão estar no céu, mas não vão ter um corpo incorruptível ainda. Their fleshly body fell off of them. A carne, o corpo carnal caiu deles. And they're walking around right now E eles estão andando agora because it's not finished yet. porque não acabou ainda. It's when corruption has put on incorruption. Foi aí que a corrupção se tornou incorrupção. Because he'll give us a new flesh. Porque ele vai dar uma carne nova para a This gente. flesh that I have now Essa carne que eu tenho hoje isn't mine. não é minha. It belongs to Alan Taylor. Pertence ao Alan Taylor. Alan Taylor died the day I asked Jesus into my heart. Alan Taylor morreu no dia que eu pedi Jesus que viesse ao meu coração. In the Old Testament, No Antigo Testamento, they weren't born again, eles não nasciam de novo, but they worship God. mas eles adoravam a Deus. Do you understand? Você entende? Your flesh Sua carne understands religion, entende religião, but your spirit does not understand religion. mas o seu espírito não entende religião. Your spirit man, Seu homem espiritual, your inward man, who you really seu are, homem interior, que é quem você realmente é, knows how to know God as a father. sabe como conhecer Deus como um pai, But your flesh mas sua carne, does not know how God is a ela father. não sabe como conhecer Deus como um pai. The only access to God that your flesh knows O único acesso que a sua carne conhece a Deus is through religion. é através de religião. É a única forma que ela conhece Deus. That's why É por isso when you start growing in the que spirit, conforme você cresce no espírito, your flesh begins to argue with you. a sua carne começa a argumentar com você.
When God says, I love you, Quando Deus fala, eu te amo, your flesh says, no, he can't love us. a sua carne fala, não, ele não pode nos amar. We're not good enough. Nós não somos bons bastante. We have to give him something first. Temos que dar algo primeiro. But your spirit says, no, he loves Mas me. o seu espírito diz, não, ele me ama. He loves me. Ele me ama. But your flesh says, no, Mas a sua carne diz, não, that's impossible. é impossível. He's God. Ele é Deus. We must offer him something. Tem que dar algo para ele. God's not the father of your flesh. Deus não é o pai da sua carne. He's the father of your spirit. Ele é teu pai do teu espírito. Hallelujah. Aleluia. And in that day, E nesse dia, we'll have new flesh. nós vamos ter uma carne nova. It's a flesh that's made that doesn't fight you. É uma carne que não luta contra There's você. no sorrow. Não tem arrependimento. You'll never see sorrow again. Você nunca mais vai ver tristeza ou amargura de novo. So all of heaven, Todo the o universe, céu, todo o universo vai. heaven's still there O céu ainda está lá, because that's God's home. porque esse é o lar de Deus. But he doesn't want you there. Mas Ele não quer você lá. He doesn't want you to spend there forever. Ele não quer que você passe a eternidade no céu. You know, like when you're grown and your kids are grown up Sabe quando você já é adulto e seus filhos estão crescendo and they come to visit for Christmas, e ele vem te visitar no Natal or they come to visit for a family reunion, ou por uma reunião de famílias, vem na and sua it's so casa. good to have your children É there. tão bom ter seus filhos lá. Then after about 10 days, Mas depois de uns 10 dias, okay, go live your life. ok, vai viver sua vida. Go. Vai. But I want to stay here Mas eu quero ficar aqui, pai, with com you. você. No, I raised you already. Não, eu já te cresci, já te fiz crescer. Go have fun. Já te criei. Vai se That's divertir. what heaven's going to be like. É assim que vai ser o céu. We'll all be standing there, oh, we're going to be here forever. A gente vai estar lá, nossa, eu quero estar aqui para sempre. You've been here long enough. Ok, você já ficou bastante tempo aqui. Vai. Go. Vai. I don't want to go. Eu não quero ir. Time to go. Tá na hora de ir. One friend of mine has napkins Um amigo meu tinha um lenço that they give to people at their house. que ele dava para as pessoas na casa dele. You know, when you eat, they give you a napkin. Sabe, quando você come, te dá um lenço. Well, when they have their coffee, Então, quando eles tomavam café, you know, as you eat, conforme você at the comia, end they have a coffee, no final sempre tinha um cafezinho and it says on the napkin, e dizia no lenço: time to leave. hora de ir embora. I know that's not Brazilian. Eu sei que no Brasil não é assim. Look what happens in verse 1 of chapter 21. Olha o que acontece no versículo 1 do capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. The old earth and the old heavens. A terra antiga e os céus antigos. When it says heaven here, I don't know what it means. It says in Portuguese. Eu não sei como fala em português, mas quando diz céu aqui, It doesn't mean God's home. não está falando do lar de Deus. It means the universe, Está falando do universo, the heavens. os céus. I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Then verse 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Verse 3. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verse 4. E lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Go all the way down to verse 8. Keep reading. Yeah, all the way down. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. This is eternity. Isso é a eternidade.
This is where we'll spend eternity. É aqui que nós vamos passar a eternidade. That's why we're still here. É por isso que eu vou estar aqui ainda. That's why we have to harvest as many people. Por isso que nós temos que colher o máximo de pessoas. We have to rescue them. Temos que resgatá-los. That's why you must finish your course É por isso que você tem que terminar a sua chamada, o seu curso, and pay the e price pagar o preço, so God could use you for revival. para que Deus possa te usar por avivamento. He's building us a new heavens and a new earth. Ele vai nos colocar, Ele nos construiu uma nova terra e novos céus. And that is where we'll spend eternity. E lá nós vamos passar a eternidade. He's taken the family of God Ele está pegando a sua família, a família de Deus. and He's given us a new eternity. Ele está nos dando uma nova eternidade. Jesus, Jesus, the final Adam. o último Adão. Let's read just a little more Vamos ler mais um pouquinho and then we'll finish. e aí vamos terminar. Chapter 22, Capítulo 22, 1 through 5. do 1 ao 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Hallelujah. Aleluia. What a service. Que culto. We preach from Genesis to Revelation. Nós pregamos de Gênesis a Apocalipse. Thank you for letting me preach this. Obrigado por me permitir pregar isso. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Father. We're going to spend eternity. Vamos passar a eternidade. If you want to know about the streets of gold, Se você quer saber sobre as ruas de ouro, they're not in heaven. elas não estão no céu. They're in the New Jerusalem. Elas estão na Nova Jerusalém, That's where we live. aonde nós vamos On a viver, new earth. numa terra nova, With a new universe to explore. com um universo inteirinho para a gente Never explorar, facing death. nunca enfrentando a morte, Never having to be sick. nunca precisando estar doente, Because the thing that causes your problems, porque as coisas que te causam your problemas, fear, your sorrow, seu medo, sua your amargura, anger, sua raiva, your jealousy, seus ciúmes, this flesh essa carne will be put to death. vai ter morrido And He'll give us a new e flesh. vamos ter uma carne nova. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. We're going to have a good week. Nós vamos ter uma semana muito boa. If you're here tonight, Se você está aqui essa noite, there's some people here tem algumas pessoas aqui that you're tormented in your mind. que têm sido atormentadas na sua mente. The devil's been tormenting you. O diabo tem te atormentado. It's something you try to get free from. It just sits there and torments. É uma coisa que você tem tentado se libertar e ela fica lá te atormentando. Where are you tonight? Aonde está você? He wants to set you free Ele tonight. quer te libertar hoje. Come up here, stand Vem here aqui quickly. na frente, por favor, rapidinho. He told me Ele acabou de me dizer there's some people que tormented. tem pessoas sendo atormentadas, They need to be ministered to by God's grace que precisa ser ministrada pela graça de Deus and by God's power. e pelo poder de Deus. Come make a line up here. Vem aqui, faz uma fila aqui, uma linha. God's going to come Deus vai vir and He's going to deliver you tonight. e vai te entregar essa noite. Hallelujah. Vai te libertar essa noite. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Just come all the way up. Continue vindo, vem até aqui na frente, por favor. This torment you've been going through, Esse tormento que você tem passado it's not because you're weak. não é porque você é fraco, It's because the enemy has targeted you mas porque o diabo te tem como um alvo
He's trying to make you feel like you're a failure. Ele tem tentado fazer você parecer como se você fosse um He's trying to fracassado. make you give up on God. Ele tem tentado você desistir de Deus. And it's all a lie. E é tudo uma mentira. Tonight, His presence of God, Hoje a presença de Deus, His power, o poder dele, is going to break the enemy's attack on your mind. vai quebrar o ataque do inimigo à sua mente. Some of you haven't been able to sleep. Alguns aqui têm mal conseguido Some of dormir. your brain works all the time and worrying. Alguns, a mente de vocês trabalha o tempo todo com Some of you preocupações. have even thought suicide was the easiest way out. Alguns de vocês chegaram a pensar que suicídio seria a forma mais fácil de se But livrar no disso. more. Mas isso acaba aqui. No more. Acaba aqui. Hallelujah. Aleluia. If you will, just those of you who are up here, Se vocês que estão aqui na frente take a moment and lift up your hands. puderem, levante suas mãos Begin to worship God. e comecem a adorar a Deus por um momento. He says to you tonight, Ele te fala hoje: I don't need you to be strong eu tonight. não preciso que você seja forte essa I'm going noite. to be strong for you. Eu vou ser forte por você. Get ready, Se prepare, because God's power is going to fall on you, que o poder de Deus vai cair sobre você. and the enemy's stronghold over your mind is about to be broken. E essa força forte do diabo sobre a sua mente está prestes a ser quebrada. You are God's child, Você é filho de Deus. and He wants you free to enjoy Him, E Ele quer que você seja livre para desfrutar to enjoy dele, life. para aproveitar a vida. Father, Pai, we have authority temos autoridade as your children como seus filhos over every spirit of darkness. sobre qualquer trevas espirituais. And all of these here have been fighting the spirit of darkness, E todos aqui que têm lutado contra trevas espirituais, lying to their minds, que têm sido colocadas em suas mentes, breaking their hearts, quebrados seus corações, making them feel unworthy, fazendo com que eles se sintam não dignos, like without hope. sem esperança. But today I speak over them, Mas hoje eu falo sobre eles. and I say to you, there is hope. E eu digo para vocês, existe esperança. There is a future for you in God. Existe um futuro para você em Deus. Things will change. Coisas vão mudar. Your Father loves you. O seu Pai te ama. In Jesus' name, Em nome de Jesus. I command the spirit of darkness that's attacking them. Eu ordeno que essas trevas que os têm atacado, You're going to leave their minds right now. vocês vão deixar a mente de cada um agora. Confusion, Confusão, destruction, destruição, Depression. depressão. you're going to leave tonight. Vocês vão sair agora. You have no choice. Vocês não têm escolha. Loose your grips from their minds now. Retire suas garras das mentes In deles Jesus' agora. name, Em nome de Jesus. I uproot you out of their mind. Eu arranco você desde a raiz da mente de cada Loose um. them now. Libere eles agora. In Jesus' name. Em nome de Be Jesus. free Seja livre to love para God, amar a Deus, to worship para God. adorá-lo. Be free tonight. Seja livre essa In noite. Jesus' name. Em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. Now, listen carefully. Agora presta bem atenção. This isn't just a nice prayer, because some of you are thinking you're going to fight this when you go home. E algum de vocês não acha que isso aqui é simplesmente uma Something boa is oração? changing tonight. Que vocês acham que vai chegar em casa e é a mesma promise coisa? Alguma coisa está mudando hoje, eu te The power of prometo. the enemy's been broken O poder tonight. do inimigo foi quebrado hoje. I've done my part. Eu fiz a minha parte. Now what I want you to do Agora o que eu quero que você is in faça the next few minutes, é que nos próximos just minutos lift up your hands. levante suas mãos Because God, e diga: your Deus, Father, o seu Pai, is going to lay His hands on que you. o Deus, o seu Pai, vai He's botar going as to mãos lay dele His sobre você. presence and put it in you. A presença dele vai ser colocada em você agora. In you. E você, I'm not talking about the person next to you. eu não estou falando da pessoa do seu lado. I'm talking to you. Estou falando para você. Let Him set you free. Permita que ele te liberte agora. Let Him heal you tonight. Permita que ele te cure essa noite. Let Him fill you with His love. Permita que ele te encha com o seu amor. Let Him do it. Permita que ele faça Here He isso. comes. Aí vem, Father, Pai, fall on us tonight. caia sobre eles agora. Jesus. Jesus, Thank you, Father. obrigado, Don't Pai. stop. Não pare. Just worship Him. Adore ele.
And He's going to finish this healing. E Ele vai terminar essa cura agora. You will not leave here the same. Você não vai sair daqui no mesmo.